Olá, somos do Instituto Educande e vamos apresentar mais um Fique por Dentro. Nosso objetivo é produzir conteúdos rápidos e relevantes sobre temas atuais do cenário educacional. O tema do encontro é o Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in Loco, formulário eletrônico. Considerando que nas orientações sobre o tema, o guia explica que os dados e informações fornecidos e os documentos apensados no formulário eletrônico serão preliminarmente estudados pela comissão e em seguida verificados no decorrer da avaliação externa virtual. A comissão deve se dedicar a uma leitura cuidadosa, sobretudo para nortear-se frente aos aspectos que requeiram maiores esforços de evidenciação. Assim, alguns cuidados serão diferenciais para que a IES obtenha o conceito final desejado. A primeira consideração relevante é que o Guia de Boas Práticas de Avaliação Externa Virtual in Loco informa que o formulário eletrônico de avaliação externa virtual in loco será o mesmo da avaliação presencial, visto que não houve alteração nos instrumentos de avaliação externa pelo INEP. Ao analisar o instrumento, observa-se que alguns indicadores precisarão ser discutidos pelos pesquisadores do INEP, dada a dificuldade de apresentar evidências virtuais para os atributos. Contudo, enquanto isso não ocorre, é importante que a instituição esteja preparada para apresentar todas as informações necessárias para comprovar o atendimento dos atributos com evidências consolidadas por relatórios, documentos, pesquisas, já no ato do preenchimento do formulário eletrônico. As IES que já preencheram o formulário eletrônico também deverão preparar as evidências e disponibilizá-las pelo sistema eletrônico indicado pela Portaria 635, de 20 de abril de 2021, no ato da visita virtual. Considerando que na avaliação externa virtual in loco existe a pretensão de que, de fato, ocorra a preparação antecipada por parte da comissão, visto que o tempo de deslocamento e outros momentos foram suprimidos, é importante dar uma atenção diferenciada para o formulário eletrônico, previsto no guia e disciplinado no artigo 3º da Portaria 840, de 24 de agosto de 2018, republicada no Diário Oficial da União de 31 de agosto de 2018 e retificada no Diário Oficial da União de 3 de setembro de 2018. Vejamos alguns pontos importantes sobre o formulário eletrônico. O que é o formulário eletrônico? É o instrumento de avaliação disponibilizado eletronicamente. Condição indispensável para a visita. Deve ser preenchido pela instituição de educação superior ou pela EGOV. Prazo para o preenchimento. Poderão ser abertos até 6 formulários simultaneamente, podendo ser solicitada a redução pela IES. Algumas considerações por parte da equipe do IEDUC sobre o preenchimento do formulário eletrônico e práticas que merecem ser repensadas pelas IES. O preenchimento do formulário eletrônico não deve ficar sob a responsabilidade exclusiva do pesquisador institucional. É muito importante que as informações prestadas sejam de conhecimento de todos e que as informações sejam compartilhadas pelos diversos colaboradores dos setores, em especial daqueles que participarão de reuniões e do planejamento institucional ou do curso. Nem sempre as evidências de cada um dos indicadores está disponível para uma única pessoa no ato do preenchimento, bem como a interpretação dos dados podem não ser condizentes com o que se pretendia demonstrar. Envolva sempre os coordenadores de curso, a equipe da CPA, a depender do ato,
os membros dos NDEs com incumbência de socializar com os demais docentes do curso, a equipe pedagógica e os demais setores que podem possuir dados relevantes para o preenchimento do formulário. Outra preocupação que merece atenção é o aproveitamento de modelo de redação de formulários anteriores para inserção em cada um dos campos do formulário. É claro que não podemos negar que alguns dados institucionais, dados gerais sobre a infraestrutura e dados sobre políticas, podem ser aproveitados no momento do preenchimento do formulário eletrônico. Contudo, se não houver uma consonância dos dados lançados com a realidade do curso de graduação ou da realidade institucional, esses dados não poderão ser comprovados no ato da visita virtual e os avaliadores são orientados a considerar apenas o que foi lançado no sistema pela IES, pois se trata de um dado oficial. É preciso realizar a contextualização, apresentar as evidências de cada um dos indicadores, deixar transparente que a IES identifica os atributos que estão em cada um dos indicadores e que possui registro de evidências para todos eles. A redação tem que ser clara, completa e comprovável. Na avaliação externa virtual, o formulário eletrônico assume um papel ainda mais preponderante, enquanto roteiro para a condução de todas as atividades programadas, visto que a IES não terá oportunidade de encontros presenciais que facilitam a comunicação e apresentação de dados relevantes. Aqueles que já preencheram o formulário eletrônico devem preparar as evidências e disponibilizá-las para que seja considerada. Nesse momento, é importante demonstrar que existe por parte da IES um planejamento acadêmico voltado para o cumprimento dos atributos de cada um dos indicadores. A elaboração de planos de ação de cada um dos setores envolvidos, indicando ao final a evidência que se pretende produzir, será visto de uma forma diferenciada pela Comissão de Avaliação Externa Virtual. Para facilitar a elaboração do exercício prático, que pode ser estendido para os demais indicadores, revisite as 2 últimas edições do Fique por Dentro e aproveite as orientações para preenchimento dos dados a seguir. Número 1. Identificar o indicador em análise. 2. Verificar com o grupo diretivo qual o conceito mínimo a IES pretende obter no indicador em análise. 3. Identificar cada um dos atributos necessários para obter a nota pretendida pela IES no indicador. 4. Verificar qual o setor será responsável pela entrega dos dados. 5. Identificar as evidências que a IES pode produzir para comprovar o cumprimento de cada um dos atributos do indicador. 6. Digitalizar todos os documentos que servirão como evidência de cumprimento dos atributos do indicador. O documento apresentado favorece a organização acadêmica da IES e principalmente dos cursos ofertados, pois muitos registros são ignorados por falta de conhecimento acerca da importância de mantê-los para apresentação no momento do preenchimento do formulário eletrônico e da visita da comissão. Além do produto final, a IES deve deixar claro que está preocupada com o planejamento acadêmico, demonstrando o conhecimento aprofundado do instrumento de avaliação externa, que servirá, inclusive, para um recurso junto à CTAA, caso seja necessário. Então, seria aproveitar ao máximo, sem ser prolixos, os campos dos formulários eletrônicos, apresentando dados importantes para conhecimento da IES e dos cursos,
Lembre-se de apresentar as evidências. Cumpre destacar a importância desse momento, em especial para a avaliação virtual, pois será a oportunidade que a IES terá para preparar a comissão para as reuniões que ocorrerão na oportunidade da avaliação virtual. Sabemos que o tempo de avaliação não é suficiente para os avaliadores conhecerem a realidade da instituição ou do curso. Na avaliação virtual, o contato direto e as oportunidades para apresentar evidências, quando solicitadas, pode ser ainda mais curto, dada a rotina das reuniões. Os dados obtidos no formulário eletrônico serão usados para guiar as indagações iniciais da comissão nas entrevistas e reuniões e suscitar os primeiros apontamentos da IES sobre cada atributo a ser demonstrado. Ainda é necessário que haja consonância com o plano de desenvolvimento institucional, com o projeto pedagógico de curso e demais normas que regulem ou orientem as atividades. Lembre-se de que a Portaria 840 permitiu a inserção de versão atualizada do Plano de Desenvolvimento Institucional e do projeto pedagógico do curso, até 10 dias antes do período programado para a visita da comissão avaliadora. Não esqueça de inserir em anexo o planejamento acadêmico desenvolvido. Para não tornar esse encontro um curso de curta duração, que não é o objetivo do encontro, vamos encerrar por aqui, mas estamos à disposição para conversarmos mais sobre o assunto. Espero que tenha sido proveitosa a experiência nesse encontro. Caso tenha interesse, conheça mais os nossos cursos voltados para avaliação externa. São 2 cursos. O primeiro, Instrumento de Avaliação Externa, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, que realiza a mesma análise que fizemos com o indicador 2.5 nos demais indicadores do instrumento. O segundo, Atributos e Evidências para os Instrumentos de Avaliação Externa, demonstra como devem ser os registros para comprovar cada um desses instrumentos. O EDUC possui um portfólio de cursos voltados para a educação superior. Conheça mais. Acesse o nosso site www.institutoeducande.com.br.